Pessoal, bom dia. Eu sou o Rafael, sou o CEO da Blimbo, em parceria com a Dematos Web Tour. A gente traz aqui um assunto em alta, que é venda de grupos e excursões de viagens. A gente vem trabalhando esses webinars já com uma certa frequência. Convidamos vocês a ficarem ligados aí nas nossas redes para os próximos eventos. A gente sempre tenta trazer parceiros relevantes relacionados a estratégias para vendas de turismo, né? Então, se você é agente de viagem, é operador, ou está pensando em iniciar uma operação também, a ideia é a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Tá? Então, eu sou atualmente diretor comercial da Blimbo, tenho 20 anos de experiência no turismo, já trabalhei com operação para vários destinos exóticos ao redor do mundo. Aqui também, na nossa chamada, a gente fez questão de trazer um pedacinho da equipe da Blimbo. A Blimbo, a Vanessa, ela trabalha em operações, vocês vão ter eventualmente contato com elas, caso né, inicie um trabalho com a Blimbo, então toda a parte de câmbio, link de pagamento, dúvidas, treinamentos. Fernando, nosso head de tecnologia, também está presente aqui, então caso vocês tenham dúvidas técnicas, eles também podem colaborar com as suas questões, e a Débora, que trabalha no sucesso do cliente, com o nosso marketing, também está presente. Para quem não conhece a Blimbo, pessoal, nós somos uma empresa de tecnologia financeira especializada no segmento do turismo. Nossa especialidade é trazer eficiência para o ciclo de pagamentos multimoeda para agências e para operadoras, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui depois, com maiores detalhes, da venda de pacotes internacionais, e eu vou passar agora aqui a palavra para o Gui, da Dematos, para apresentar um pouquinho da equipe dele, e aí a gente dá início ao treinamento. Bem-vindo aí, Gui, bom dia. Bom dia, pessoal. Então, nós somos a Dematos Web Tour, já estamos aí no mercado há 14 anos, e nosso nicho é o turismo rodoviário. Então, nós atuamos basicamente montando e estruturando estratégias de modo a construir um posicionamento, construir uma estratégia que, de fato, consiga trazer pessoas qualificadas para fazer as vendas das suas viagens e as suas operações. Então, aqui no nosso time, nós temos, basicamente, nosso head comercial, o Everton, que está aqui conosco. Temos o Jonathan, que é o diretor criativo responsável por criar todo o posicionamento digital e criar uma comunicação com o seu público-alvo. E temos a Camila também, que é responsável pelo sucesso do cliente, aquela pessoa que vai ficar ali, lado a lado, no dia a dia, te acompanhando a executar todas as estratégias. Então, estamos aqui para colaborar com vocês, e qualquer coisa, só deixar aí nos comentários aí que a gente vai respondendo as dúvidas. Legal, pessoal. O que a gente vai passar de conteúdo, tá? Nesses 50 minutos agora seguintes, tá? A gente vai iniciar com estratégias comerciais que o Gui vai trazer para vendas de grupos nacionais, e depois eu vou complementar com estratégias operacionais para venda de grupos internacionais. Então, a gente vai fazer uma relação sobre como trabalhar estratégias de vendas em grupos de tickets mais baixos no Brasil, e depois a relação de como escalar isso para uma venda de grupos internacionais. Toda a parte de organização e estruturação dos canais de venda, né, como vender os grupos, vão ser passados também aqui de uma forma bem detalhada, com um pouquinho de posicionamento digital, como a gente tem que construir dentro dos nossos canais de comunicação esse posicionamento para conseguir atingir o nosso público ideal, e também, lógico, estratégias de como adquirir esses leads para a gente conseguir lotar os nossos grupos, tá? E por que a gente está falando em vendas de grupos, né, agora, nesse momento? Acho que todo mundo tem observado, né, uma tendência aí pós-pandemia que vem crescendo muito, a organização de grupos, né? Lógico, o turismo ele iniciou muito tempo atrás com excursões. A gente sabe de grandes players de mercado, como a CVC, iniciou trabalhando grupos de viagem, né, turismo rodoviários, e
qual que é a grande vantagem de trabalhar grupos, né? E por que eu acho que toda agência ou toda operadora deveria incluir na sua esteira de produtos grupos de viagens. Primeiro, por conta da tendência que as pessoas elas estão buscando ter experiências em conjunto com outras pessoas. A gente tem um distanciamento hoje social muito grande ocasionado pela internet e pelas redes sociais, e a gente vê realmente um aumento dos grupos de viagem, grupos nichados, pessoas que estão buscando viajar com outras pessoas que querem conhecer destinos similares e criar um laço social. Sem dúvida nenhuma, a venda de grupos, ela aumenta o teu faturamento, é uma venda que ela é mais simples de ser feita em relação à operação, porque você está trabalhando pacotes que não são personalizados um a um, você consegue trabalhar um roteiro fixo, onde você faz uma venda mais consultiva e menos construtiva do roteiro que o cliente está procurando, e a partir do momento que você consegue construir uma frequência desses grupos, a tendência é que eles lotem com pessoas que estão voltando a viajar com o. Isso porque elas conhecem o teu trabalho e elas vão criando relacionamento entre as pessoas que vão nessas viagens. Então, realmente é uma tendência, é algo que tem que ser explorado, existe muito espaço para pessoas começarem desde com turismo rodoviário até grupos internacionais. E também você trabalhar com uma previsibilidade de recorrência, viagens que são organizadas com um calendário, talvez organizado com 300 dias adiante, você conseguir trabalhar com um calendário com uma antecedência, com uma estratégia de marketing organizada, isso vai trazer também uma previsibilidade nas tuas vendas, né? Você tem um grupo que vai acontecer daqui 8 meses, 9 meses, 10 meses, e você já está vendendo agora, você sabe que você vai ter um fluxo de caixa. Existem riscos que a gente vai passar aqui que são importantes, principalmente nos grupos internacionais, estratégias para bloqueios, pagamentos com fornecedor. Então, a gente vai trazer todos esses detalhes agora aqui nesse webinar. Então, para você que ainda não vende grupos, é muito bacana começar a entender e encontrar aonde você vai começar a trabalhar dessa maneira, e para você que já trabalha, a gente quer trazer aqui algumas estratégias. Eu vou passar a palavra aqui para o Gui agora, que vai trazer um case aí do turismo rodoviário, e aí na sequência eu volto aqui para falar sobre o turismo de grupos internacionais. Fica à vontade aí. Perfeito, pessoal. Bom, nós trouxemos um case aqui, mas basicamente a gente vai abordar, né, quais foram as estratégias que nós utilizamos para conseguir trazer esse case aqui para vocês. Então, uma das dúvidas e problemas que normalmente os operadores, as agências que chegam até nós têm, é justamente não ter um posicionamento, não saber lidar com as estratégias digitais. Então, a nossa metodologia, ela trabalha 3 grandes pilares. Então, nós temos aqui o posicionamento digital, é quando a gente se posiciona para se comunicar com o nosso público-alvo. Um erro de muitas agências é tentar ter grupos e ter públicos de diversos segmentos. Então, se comunicar com idosos, se comunicar com jovens, se comunicar com pessoas que querem ir para eventos, tudo num único perfil. Então, ter um posicionamento, ter uma autoridade, ter uma conexão, gera confiança para as pessoas. Então, este é o nosso primeiro pilar, onde a gente trabalha inicialmente construindo esse pilar, esse posicionamento vai gerar uma confiança para o cliente. Funis de marketing. Normalmente, a maioria das agências chegam aqui apenas utilizando ferramentas básicas, utilizando apenas o botão impulsionar, apenas trabalhando com um post ali no seu perfil, trabalhando apenas o famoso clique para o WhatsApp. Isso aí acaba trazendo muito curioso, muitas pessoas que te chamam e não respondem, pessoas que acabam, de fato, só ocupando espaço ali no teu dia a dia e não gerando uma venda. E também, nosso terceiro pilar seria a questão do protocolo de atendimento, que é um erro também atender o cliente que vende tráfego pago como se fosse aquele cliente que vende indicação. Então, o cliente que vende indicação já vem com várias barreiras, objeções quebradas, porque ele vem com a confiança da indicação. Então, a gente precisa ter um protocolo de atendimento, fazendo com que a gente consiga se conectar, sondar, nutrir essa pessoa antes de tentar tirar o pedido, fazer a venda.
Então, esses são os 3 pilares que nós vamos abordar aqui, e eu vou apresentar qual foi a estratégia utilizada nesta agência, a Walk Tour Viagens, para vocês conhecerem um pouquinho mais como funciona essa metodologia na prática. Então, o primeiro ponto é o posicionamento. Então, ter um perfil que, de fato, entregue aquilo que o cliente quer ver é o primeiro pilar. Por quê? Porque isso aí é o que a pessoa vai ter o primeiro contato. Então, a pessoa vê um anúncio seu, a gente imagina que ela vai simplesmente clicar no anúncio, vai te chamar e vai comprar, mas não é assim que acontece. Normalmente, a jornada de compra, a pessoa, ela vai atrás, ela vai pesquisar, ela vai se informar. Ainda mais que nós temos aí, no nosso mercado, infelizmente, muitos golpes, muitas agências falsas, ou aquelas urgências que acabam fazendo a venda e não completa a viagem. Ou seja, chega perto da viagem e cancela. Então, as pessoas elas ficam com medo. E por isso elas costumam pesquisar, costumam ver se essa agência de fato ela existe. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem. Um perfil do Instagram, de maneira que ele seja bem nutrido com informações que gerem desejo, e não simplesmente um cara de venda, né, que é um dos erros que costuma acontecer, transformar o perfil como se fosse um catálogo de feira. Data, valor, somente oferta, somente um flyer de divulgação. Não, o teu perfil ele precisa gerar desejo, ele precisa fazer com que a pessoa tenha vontade de viajar, precisa criar uma relação de confiança com a pessoa. Então, mostrar pessoas que já viajaram com a agência, mostrar que as viagens estão acontecendo, mostrar alguns cenários, alguns locais do pacote que vai fazer com que a pessoa tenha vontade de conhecer aquele lugar. Então, um perfil bem posicionado é aquele que vai nutrir a pessoa com informações que deixem ela com vontade de viajar. Então, isso é muito importante, criar essa conexão, essa confiança, essa relação de autoridade com o cliente, inclusive passando dicas. O Google é uma ferramenta que também muitas agências acabam deixando de lado. Simplesmente só cria lá para estar aparecendo no Maps, mas esquece que o Google é uma ferramenta muito importante onde as pessoas vão buscar as avaliações, vão pesquisar para ver se essa agência ela realmente existe, o telefone, o endereço, se tem fotos, se tem avaliações. Então, o Google é uma ferramenta muito importante. Por mais que vocês não vão anunciar no Google, não vão patrocinar algo lá, é muito importante que vocês se preocupem em manter um perfil organizado, e fazer com que as pessoas, né, os seus clientes, vão lá e engajem avaliando positivamente. Então, ter um processo que dentro da viagem vocês solicitem essas avaliações, isso é muito importante. Faz parte, né, do processo ali de execução da viagem, fazer com que o guia ou a pessoa que está lá fazendo o acompanhamento do grupo indique para as pessoas avaliarem e fazendo com que o seu perfil do Google fique cada vez melhor e melhor posicionado. O WhatsApp é uma ferramenta que muitos também acabam deixando de lado a parte estratégica de como utilizar. Então, o WhatsApp, além dele servir como um canal de comunicação, hoje ele é uma ferramenta muito completa. Dá para gerar vendas, dá para colocar ali as suas viagens, criar o seu catálogo, criar até anúncios dentro do próprio WhatsApp, fazendo com que as pessoas vejam esse catálogo, colocar uma imagenzinha com o logo da empresa, ou se for colocar um perfil de uma agência mais pessoal, que é a pessoa que executa a viagem, coloca a imagem da pessoa, mas coloca login no cantinho, trabalhar ali todas as suas redes sociais, o link, colocar ali uma descrição, colocar o horário de funcionamento, isso é muito importante para quando a pessoa abre o seu WhatsApp, ela saiba que é de uma empresa, não é simplesmente de uma pessoa qualquer que está vendendo pacote na internet. E, por fim, ter um site, ter uma plataforma, pode ser o mais simples possível, mas que tenha as informações adequadas e atualizadas. Então, quando entra no site de uma agência e está lá os roteiros de 2, 3, 4 meses atrás, isso aí acaba gerando uma desconfiança. A pessoa entra ali no teu site 2, 3 vezes, está sempre os mesmos pacotes, também acaba gerando uma desconfiança. Será que essa empresa, de fato, está trabalhando? Será que ela está executando essas viagens? Então, esse posicionamento é extremamente importante, vocês construir isso antes de potencializar trabalhando o tráfego pago. Então, se você gerar o tráfego pago sem ter um posicionamento, vai acabar com aquelas pessoas que te chamam, te mandam um oi, vai estudar a tua empresa, acaba olhando que essa empresa talvez não tenha um posicionamento adequado, não te responde mais. Então, acaba perdendo a pessoa por não ter um posicionamento relevante. Depois, a questão dos conteúdos, né? Eu citei ali sobre catálogo de feira, esse aqui é um exemplo de conteúdo de nutrição, onde a gente não está tentando vender. Tem a venda indireta, lógico, ali a gente vai colocar as datas, vai colocar os valores, mas a gente está trabalhando um conteúdo que vai nutrir a pessoa.
um estudo aponta que as pessoas precisam receber 8 horas de conteúdo para ter uma intenção de compra. Então, vocês precisam nutrir essas pessoas ao longo da sua divulgação para que a pessoa seja impactada de várias formas, seja com carrossel, seja com uma imagem estática, seja com um vídeo, seja com a própria chamada do vendedor no WhatsApp passando alguma informação. Tudo isso é nutrição. Todas essas informações que vocês trouxerem, as pessoas vão receber e vão se acostumando e vão conhecendo o seu pacote. Então, é muito importante que vocês, além de fazer o card de venda, vocês também façam a nutrição dessas pessoas, mostrando os inclusos, mostrando os passeios, mostrando os benefícios, mostrando depoimento de pessoas que já viajaram com a empresa. Tudo isso são conteúdos que vão nutrir, são conteúdos que vão fazer com que a pessoa se conecte com vocês, para depois sim, no final da jornada de compra, vocês de fato ofereçam o produto e a pessoa queira comprar por já ter recebido essas informações. Aqui um exemplo de funil de marketing. Então, você já está nutrindo, você já tem um posicionamento, agora entra a estratégia de funil, ou seja, a gente começar a construir de fato um funil com que as pessoas, elas vão passando pelo processo e entendam o momento da compra. Então, neste caso aqui, nós criamos o link da Blimbo para ter apenas a página de venda. Porém, nós também temos dentro do site o roteiro completo. Então, nós estruturamos de uma maneira com que parte das pessoas, numa etapa do funil, caiam no roteiro e outra parte das pessoas caiam no link da Blimbo. Por quê? Porque a pessoa, ela recebeu o anúncio dentro do Instagram, ela foi nutrida, ela foi para o perfil, ela conheceu o perfil. Isso é uma campanha de tráfego para o perfil. A gente está nutrindo ela. Todas as pessoas que acessaram o perfil num determinado período, a gente vai fazer uma outra campanha de tráfego para o site, para que ela conheça o roteiro. Ela conhecendo o roteiro, ela vai ter a opção ali, reservar agora ou tirar dúvidas. Esses dois botões são ações distintas. O reservar agora, ela vai ter a opção de comprar dentro do link da Blimbo, fazendo a reserva automática, e o tirar dúvidas vai passar por mais um processo de nutrição. Esse processo de nutrição a gente vai trazer um pouquinho mais adiante com o nosso... o Everton, que é o nosso diretor comercial, ele vai trazer para vocês essa estratégia de nutrição. Mas, com o botão de reservar, a pessoa que tem aquela questão da compra por impulso, a pessoa que já foi nutrida o suficiente, que está no momento da compra, ela mesma vai fazer a reserva. Então, é importante vocês terem essas duas opções, porque a pessoa decida o que de fato ela quer. Então, clicando no tirar dúvidas, ela já vai ter ali uma conversa muito mais aprofundada, pois ela já passou por um funil anterior. Se a gente jogasse ela direto para o WhatsApp, ela não teria esse nível de consciência para conversar sobre o roteiro. Agora que ela já passou por esse funil, ela já conhece a empresa, já conhece o produto, já recebeu as informações prévias e agora basta ela conversar e matar as últimas objeções. Agora, falando sobre o processo e o protocolo de atendimento, eu vou passar a palavra para o Everton, ele vai conversar com vocês um pouquinho mais sobre essa estratégia comercial de atendimento dentro do WhatsApp. Então, aqui é onde a gente vai criar essa conexão, vamos fazer essa sondagem, a nutrição e essa quebra de objeções. Consegue? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Então, dentro da performance comercial, a gente tem ali essa jornada do cliente, a gente também tem afazeres, né? Então, essa parte de criar o rapport com o cliente, muitas vezes, ela já se mistura com essa parte da sondagem. Então, criar uma conexão com o cliente é, muitas vezes, criar abertura para que vocês consigam fazer as perguntas certas, receber as respostas certas e poder falar o que vocês realmente querem falar para o cliente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quem quiser, bota no chat. Também tem ali como reagir. Ali na reação tem o dedinho para cima e o dedinho para baixo. Então, quando eu fizer as perguntas, vocês podem reagir sim ou não ali. Já deixem aberto ali essa interação, que vai ser bem interessante. Eu queria saber de vocês, reagem ali com o dedinho para cima se sim, com o dedinho para baixo não. Se vocês fazem um rapport com o cliente de vocês, se vocês conseguem conectar com o cliente de vocês. Quero ver as respostinhas de vocês aqui. Muita gente que falando que faz sim esse rapport. Esse rapport, por que ele entra meio junto com a sondagem? Porque a gente tem que fazer as perguntas certas. Nenhum cliente é igual ao outro. Então, a gente sabendo as perguntas certas a serem feitas, a gente consegue criar essa conexão cada vez maior. Existem 3 perguntinhas, né, que ajudam bastante a gente nessa sondagem,
que é a primeira, uma pergunta composta, que é quantas pessoas são e quem são. Para vender qualquer tipo de pacote, mas principalmente para grupo, isso influencia muito no atendimento de vocês. Quantas pessoas são? Porque vocês têm noção que se alguém falar, não, nós somos um grupo familiar de 15 pessoas, nossa, vocês vão ir na casa dessa pessoa caso necessário, um grupo grande assim, uma venda de super interesse, então a gente tem que atender de uma forma diferenciada. Mas mais que seja uma ou duas pessoas, vocês saberem quantas são é o inicial. E quem são por quê? Vocês estão cientes de que atender uma mãe que viaja com filho é diferente de atender um casal, é diferente de atender uma mulher que viaja sozinha, uma mulher jovem adulta na casa dos 30 anos que viaja sozinha, e uma mulher idosa na casa dos 70 anos que viaja sozinha. Então a gente saber quem são essas pessoas que vão viajar é para a gente poder criar a nossa conexão. A gente entendendo, por exemplo, uma mãe e filho pré-adolescente, a gente tem que demonstrar o quê? Que essa viagem vai ser divertida e vai ser uma viagem segura. Uma pessoa que vai sozinha, uma viagem em grupo, é conexão. As pessoas que costumam viajar sozinhas, em grupo, elas têm uma conexão muito maior com os outros viajantes, elas fazem amizade, elas interagem. Atender para um casal, pô, hoje é falar que a viagem é instagramável, bastante fotinhos, o casal gosta de mostrar que é um casal para os outros. Então, a gente entendendo como funciona essa sondagem, a gente cria essa conexão com o cliente. Outra perguntinha, a segunda perguntinha da sondagem é se já conhece o destino. Isso facilita vocês explicarem ou não. Se vocês tocarem direto um roteiro completo numa conversa de WhatsApp para um cliente, ele vai se perder na informação. Mais uma pergunta para vocês, que vocês vão responder sim ou não. Vocês leem quando mandam um textão que tem escrito ler mais no WhatsApp para vocês? Vocês leem na hora? Respondem para mim. Todo mundo tem que ler na hora? Acho que é mentira da maioria, né? Eu não leio. Eu, quando recebo aquele textão e está escrito ler mais, dificilmente eu leio na hora. Eu vou deixar para ler depois. E o que acontece se eu ler depois? Eu perco o interesse. Então, a gente perguntar se a pessoa já conhece o destino é justamente para a gente poder resumir como que a gente vai explicar esse destino para a pessoa. Se a pessoa diz que já conhece, a gente vai explicar muito mais sobre o nosso roteiro. Se a pessoa diz que não conhece, eu vou falar sobre os pontos principais do roteiro de grupo que eu estou tentando vender para ela. E a terceira pergunta, na minha cabeça é a mais importante, é se ela já conhece a agência de vocês. Por mais que vocês saibam que ela já viajou, por mais que vocês saibam que ela nunca viajou com vocês. Tu já viajou com a trip do Everton? Tu já viajou com essa empresa, com a nossa empresa? Aí o cliente vai falar que, sim, pô, que legal te ter de volta. Sinal que tu gostou, qual foi a viagem que tu fez? Qual guia que te acompanhou? Qual empresa de ônibus? Qual a companhia aérea? Aí vocês vão poder criar uma conexão com o cliente a partir disso também. E se a pessoa diz que nunca viajou, melhor ainda, porque vocês têm abertura para falar sobre a empresa de vocês. A empresa existe há tantos anos, a empresa já levou tantas pessoas, esse roteiro só esse ano a gente está fazendo pela terceira vez. Então, vocês criam abertura. Então, a sondagem é para vocês saberem como lidar com o cliente e para criar abertura de como que vocês vão falar com o cliente de vocês. Isso é muito importante, criar essas linhas de abertura e sondar, porque daí vai vir as quebras de objeções. As objeções, elas vão surgir. A objeção, ela tem que surgir depois que vocês chegarem nessa jornadinha do cliente. Por exemplo, vocês já conseguiram apresentar roteiro, vocês já falaram o valor, já falaram a data. Vocês não podem ter medo de fazer fechamento. O que é o fechamento? Perfeito, essa data está disponível, destino você tem interesse, teu pagamento quer fazer no Pix ou no cartão? Vou te mandar o link da Blim para te fazer o pagamento da tua viagem. Aí sim, a pessoa vai poder dizer sim ou não. Aí vem as objeções. As objeções podem ser, eu preciso verificar se eu vou conseguir folga. Eu preciso ver se meu marido quer ir. Eu preciso saber se meu filho vai estar de férias do colégio. Então, todas as objeções a gente pode quebrar simplesmente com prazos também. Então, essas quebras de objeções vai depender, existem milhares de objeções, uma vai exemplificando a outra. Então, vocês vão saber, eu preciso ver se eu consigo a minha folga. Ótimo, essa viagem, como ela é em grupo, ela é vendida a partir de lotes. Essa viagem, como é grupo, o valor pode mudar a qualquer momento. Eu posso fazer uma pré-reserva você pagando tanto, ou eu consigo segurar essa resposta para você até o final do dia de hoje. Tu consegue falar com o teu gerente para ver se tu conseguiu a folga? Consegue falar com o teu marido para ver se vocês conseguem fazer essa viagem? Deem prazos na quebra de objeções de vocês. Tentem fazer o fechamento. Se vocês conseguirem fazer a conexão e a sondagem direito, vai ter cada vez menos objeção. E se o cliente insistir na objeção, é o não disfarçado. Que no Brasil ninguém fala não. A gente inventa desculpa. A gente não pode ficar falando não. Parece que é mal educado a falar não, não quero. Então a gente tem que saber se também a objeção não é um não disfarçado. Né? Então tem várias perguntinhas ali de quebra de objeção que vocês vão conseguir. E a parte de nutrir é dar as informações certas para o cliente. Vocês precisam fazer esse follow. Às vezes o cliente não fecha na hora porque faltou alguma nutrição para ele. O que faltou? Alguma informação.
E as pessoas hoje estão cada vez mais preguiçosas, por culpa de uma coisinha aqui, chamada celular. As pessoas estão preguiçosas, as pessoas, se elas têm que formar uma frase muito longa, elas nem iniciam diálogo. Agora, mais uma perguntinha para vocês. Acontece bastante dos clientes começarem a falar com vocês e sumirem do nada? Mandem aí se acontece bastante para vocês ou se não acontece. Isso acontece, né? Bastante. Porque as pessoas são preguiçosas. É óbvio que se vocês falarem, como posso te ajudar? A pessoa, ai meu Deus, como é que eu vou explicar isso? A pessoa tem preguiça, a pessoa não escreve um textão para vocês para explicar como é que pode ajudar. Ah, qualquer coisa estou à disposição, mas está à disposição por quê? Para quê? Façam perguntas bem objetivas inicial. A venda mudou. Antigamente se falava, façam perguntas bem abertas. Hoje, para manter um diálogo, ainda mais no WhatsApp, a gente precisa fazer perguntas mais fechadas, onde a resposta do cliente tem que ser rápida e simples. Quantas pessoas vão? É um número, ele vai digitar 2, 3, 1, sabe? Então, façam perguntas bem objetivas para o cliente de vocês. Sempre terminem com alguma pergunta, para fazer com que essa pessoa comece a interagir com vocês. Então, essa nutrição é dar as informações corretas para o cliente. Também estar preparado para uma possível dúvida. Explicar o que ele não pergunta. Se ele perguntou como é que é o hotel, já fale também sobre o café da manhã, já fale sobre a hora do check-in. Não fale só se tem piscina ou não. Fale em todos. Então, nutrir ele é dar as informações para ele e também acompanhar ele, porque ele tem que estar no momento de compra. A jornada do cliente ela tem 3 passos principais, que é a aquisição daquele lead, aquela pessoa descobriu que você existe, a descoberta, é a nutrição, onde a gente vai dar as informações até chegar no momento de conversão, onde ele está pronto para comprar de vocês. Essa nutrição ela tem que existir. O cliente de vocês que parou de responder vocês têm que ser chato, vocês têm que chamar ele diariamente. Vocês podem chegar a algum momento e falar com ele até bem direto, que é o quê? Olha só, fulano, tu me perguntou informações, te dei todas as informações da viagem e agora eu estou aguardando uma resposta tua. A minha parte de passar as informações eu fiz. Tu consegue me dar a resposta? O mal educado está sendo ele, não está sendo vocês. Sejam chatos. Não existe vendedor chato. O vendedor chato é aquele que não vende. Vocês precisam estar sempre nutrindo de informações o cliente de vocês até ele estar disposto para compra. Tá certo? E vem essa parte de converter e vender, que até já atravessei um pouco, coloquei ali. Não ter medo de chegar na parte de converter, na parte de fechar. É perguntar qual forma de pagamento ele quer fazer. Sabe? Usar algum gatilho de conversão, que é coisas que a gente ensina muito aos nossos clientes, gatilhos de conversão, gatilhos que apliquem ali urgência, necessidade para essa pessoa entender que ela tem que usar aquele momento para fazer a compra dela para poder viajar. Quando a gente fala de viagem, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de vontades, a gente está falando de pessoas que precisam daquilo. Envolve saúde, envolve bem-estar, envolve lazer, envolve muita coisa. Então, a gente chegar nesse ponto e a gente ser direto com o nosso cliente, isso sempre vai ajudar. Chegue no final ali, passaram todas as informações, a pessoa começou a enrolar, perfeito. O teu pagamento vai ser um cartão Visa ou Master? Não perguntem se tem cartão. Eu tenho cartão, tenho Visa, tenho Master. Se alguém perguntar se eu tenho, eu vou dizer que não, porque eu não quero gastar. Agora, se alguém perguntar para mim, teu cartão é Visa ou Master? A minha resposta vai ser, não, eu tenho os dois. Eu prefiro usar o Visa. Assim você já descobre o método de pagamento. Então vou te mandar esse link que tu consegue com o teu cartão parcelar em tantas vezes. Nesse mesmo link tu consegue verificar se tem juros ou não. Nesse link tu consegue já fazer a tua reserva. Então, tudo isso vai ajudar vocês a converter. Não tenham medo do fechamento. Que a pior coisa que acontece bastante com o vendedor é o quê? A gente faz tudo muito bem, até nutrir. Aí, quando chega na hora de cobrar, o cliente fica dando volta. Sem saber como é que chega. Perfeito, falando. Tu tem a data, tu gostou do destino, a forma de pagamento que tu quer usar é qual? Então, vamos para cima desse vendedor. Em resumo, seria isso. Esse seria o protocolo do atendimento, essa seria uma jornada aí que a gente precisa cumprir, né, para poder atingir o nosso cliente. O principal para poder conectar é sondar. As quebras de objeções, elas vão surgir, principalmente se a sondagem não for tão bem feita. Então, dentro da sondagem, vocês já também vão ali e se preparem para as objeções que podem vir. Nutram o cliente de vocês, continuem chamando eles, sejam chatos. Lembrem-se dessa frase, vendedor chato é aquele que não vende, não é vendedor que incomoda o cliente, né? E não tenham medo do fechamento. Convertam as vendas de vocês, falem com os clientes de vocês com firmeza no final, porque hoje eles não querem mais enrolação, eles querem uma direção. Show, Everton, maravilha. Muito legal, né? Vocês estão trazendo aí todo esse protocolo de atendimento, ele serve muito, né? Tanto para o turismo rodoviário, né? Que a gente pode falar que seria um turismo ali com ticket até mais baixo, né? Mais acessível, talvez mais recorrente, uma viagem que não precisa de um planejamento tão grande.
mas a gente tem observado também que essa estrutura que vocês demonstram, que vocês realmente aplicam no dia a dia, que a gente sabe aqui, a gente conhece vários cases de sucesso, ela também funciona para os pacotes de tickets mais altos, né? Então, o processo de vendas ele é o mesmo, independente se a gente está vendendo um passeio de final de semana, um day use, talvez, no hotel com uma saída rodoviária, ou um pacote internacional. A gente não tem que ter medo de estar ofertando, né, independente do preço, né? Lembrando que, assim, não é para você que está caro ou está barato, né? O que importa é para o cliente qual que é o preço e dependendo para quem que você está vendendo, né, Everton? Exatamente. Pegando o gancho, a realidade do cliente não é nossa. Às vezes a gente vai ver um passeio, igual tu colocou aí para a África, onde dentro desse passeio existe um passeio ali de safari que é $500. Nossa, para ti pode ser caro, mas para o cliente pode ser apenas mais $500. Algo simples para ele. Não tenta adivinhar a realidade do cliente. Se o cliente chamou por interesse, coloque. A gente trabalha mais no rodoviário, mas o rodoviário tem expedições onde o valor junto com os passeios passa dos 25, 30 mil reais. Rodoviário, e está uma procura muito grande. Sim. O pessoal sai aqui do Brasil, vai passando por Argentina, Bolívia, Chile, até chegar no Peru, faz Machu Picchu, ou desce em direção a Bariloche, Ushuaia. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas nesses pacotes, e o ticket realmente é alto. E o pessoal tem aderido muito bem a isso. A gente tem um grande cliente aí que está com a Blimbo faz muito tempo, da Maxi Tour, ele vende uns roteiros ali pela América do Sul incríveis, e é um ônibus cheio atrás do outro, né? E aí a gente, trazendo o gancho aqui dos grupos internacionais, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte operacional, né? Puxando o gancho aí da estratégia comercial que o pessoal da Dematos trouxe. A gente traz aqui um exemplo de um pacote aí de $5.000 para a Namíbia, feita com um influencer, né, uma pessoa que ela está ancorando a venda desse grupo. Aí eu já até aproveito para responder uma das perguntas no chat aqui, como eu consigo, às vezes, lotar uma viagem ou ter uma facilidade de venda, em vez de trazer pessoas individuais, né, são vendas picadas, né, eu tenho que conquistar lead por lead. Você, às vezes, tem uma pessoa que é uma líder, né, uma pessoa que tem um nome forte, uma presença digital. Vamos colocar lá um fotógrafo que vai fazer uma expedição de fotografia, ou um chefe de cozinha que vai acompanhar uma viagem gastronômica, ou no caso aqui da dúvida, né, uma excursão de escola. Você tem que fazer uma venda para uma diretora da escola, né? Essas vendas onde você tem um líder, uma pessoa de grupos, eu digo até que ela é mais fácil de ser feita do que uma venda onde você tem que buscar leads individuais na internet, né? Então, em vez de você estar jogando uma rede na internet, buscando leads individuais, se você consegue captar uma pessoa que ela é influente, um dono de uma escola, de uma academia, ou de um estúdio de dança, você vai fazer uma venda. E essa pessoa vai ser a pessoa que vai trazer o grupo, né? Aí, quando você tem uma estrutura, né, por exemplo, de links de pagamento inteligentes, essa estrutura ela vai te ajudar a ter uma escala na questão dos fechamentos. Você necessariamente não vai fazer vendas online de grupos de forma fácil, né? Então, o cliente ele vai, se não te conhece, né, se não conhece a tua agência, passar pelo atendimento, vai tirar as dúvidas, vai depois consumir o teu conteúdo, vai ver um review no Google, né, igual o Guilherme trouxe, e a partir do momento que ele decidiu comprar, que a gente conseguiu contornar as objeções, ele tem um link de pagamento na mão dele lá, que você ou enviou pelo WhatsApp, ou está no teu bio do Instagram, ou está linkado no teu site simples, um site do WordPress ali, uma landing page com um link ali que vai dar numa página da Blimbo, que são os links de pagamento. A gente teve aqui vários casos, né, no começo da Blimbo, onde a gente incentivou as operadoras, as agências, a terem os links, principalmente quando são viagens internacionais, os links em dólar ou euro, prontos para o cliente comprar no momento que ele se sentir mais confortável. Todo mundo trabalha aqui, todo mundo está no horário comercial, a gente tem que parar durante o horário comercial para fechar uma viagem. Às vezes no ambiente que você está não é o melhor, né? Você vai parar o teu trabalho ali do lado do teu chefe e vai estar lá vendo uma viagem. Não, você vai fazer isso em casa, à noite,
no final de semana, né, no domingo, é a hora que você falou com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Então, o link de pagamento com as informações do pacote é muito importante você ter ali esse link pronto na mão, né? O Shirley perguntou se a gente trabalha com multimoedas. Os links da Blimbo, atualmente, eles estão disponíveis em dólar, euro e real, mas também nada impede da gente abrir outras moedas disponíveis de acordo com a necessidade. Então, isso acontece, tá, pessoal? Os tickets de maior valor, né, os pacotes de maiores valores, a gente identifica essa tendência que os pagamentos acontecem de final de semana ou fora do horário comercial. E aí eu mandei um link hoje, né, para o cliente, e o câmbio mudou amanhã. Putz, se o cliente pagar naquele link que eu gerei hoje, eu vou tomar um prejuízo, né? O câmbio subiu, o câmbio desceu. Então, o link multimoeda para os pacotes internacionais é muito importante. O legal trazer também é essa questão das vendas espontâneas, né? Como o Everton trouxe, né? As vendas, elas acontecem de uma forma social. As pessoas, elas vão na viagem, numa primeira viagem, elas conhecem a tua agência, elas conhecem o guia, o líder. Se ela quer viajar de novo numa segunda expedição, numa segunda viagem, se ela já fez uma primeira compra no link e ela já sabe que funciona, que está tudo certo, que ela recebeu o contrato de viagem, gente, acontece que uma segunda venda, né, numa segunda vez que essa pessoa vai viajar com você, essa venda pode acontecer online. Quando a gente diz o online, é que você não está efetivamente ali no momento dela, não, me passa aqui os dados do cartão, não, vamos cá, deixa eu te gerar a chave Pix. Não, ela vai ter acesso ao link de pagamento e ela vai fazer a compra, às vezes, sem falar com você, sem falar com a tua equipe, tá? Então, isso realmente acontece. A gente observa aqui grupos, operadoras que estão com a gente aí, tem a Projeto Trip, tem o próprio Frides que está aqui com a gente, que eles têm grupos um atrás do outro, que as pessoas esperam o lançamento da viagem, né? Elas estão ansiosas para a abertura do link para a viagem realmente acontecer, tá? E outra coisa muito interessante da gente trazer aqui, principalmente nos grupos internacionais, beleza, como que eu vou vender online se o preço do aéreo muda, né? Aqui, justamente, a gente entra um pouquinho da estratégia de operação, que você pode vender, e que eu sugiro, os pacotes internacionais, somente a parte terrestre, ali de forma online, dando uma orientação de voos, quando que a pessoa tem que chegar no destino, ou fazendo a venda do voo após a compra do terrestre ou antes do terrestre. Quem já tem um pouco mais de experiência e sabe que os grupos vão realmente encher, você pode trabalhar com bloqueio aéreo, né? Lembrando sempre que tem toda aquela questão de prazos, né? Antecipação de pagamento para consolidador ou para companhia aérea direta. Então, a parte de operação, de como montar esses grupos internacionais, aí a gente entra realmente em detalhes que o agente de viagem, de primeira viagem, de primeira viagem mesmo, né? A pessoa que não tem muita experiência, tem que estar ligado, para não cair numa roubada. Eu não vou vender um grupo com um aéreo se eu não tenho esse aéreo garantido, tá? O que é muito, muito importante quando a gente está vendendo aí pacotes em dólar ou euro, né, ou em outras moedas, né? A gente cobrar o câmbio correto, né, pessoal? Agora, a gente está vivendo agora um ano de queda de câmbio, né? Ano passado e agora 2026 o câmbio vem caindo, mas em 2024 o câmbio subiu muito. Então, é um momento de venda de grupos internacionais. As pessoas, o brasileiro, ele vê uma vantagem na hora que o câmbio está descendo. É muito emocional isso, né? Pô, o câmbio, notícia da UOL, o menor valor do câmbio dos últimos 2 anos. Legal, chegou a hora de eu viajar para fora. Não importa se o câmbio está 7 e agora ele está 6. A vantagem de estar baixando do brasileiro, ele gera uma tendência de beleza. Agora chegou a hora de eu viajar para fora. Só que, pessoal, estar exposto à variação cambial pode quebrar a tua agência, pode quebrar a tua operadora. Então, você ter uma estratégia para fazer a proteção dessa tua dívida até pagar o fornecedor é algo que, se você vai trabalhar com grupos internacionais, você tem que saber. Tem que estar muito ligado para não tomar prejuízo e perder a tua margem, né?
A gente também gosta de incentivar, tanto para o turismo nacional quanto o turismo internacional, a flexibilidade de formas de pagamento, né? Por que não oferecer para o cliente pagar em 12 vezes no cartão e eu dar um descontão para ele, que seria o juros de antecipação, para ele parcelar até a data da viagem? Ninguém aqui vai parcelar no boleto e no Pix depois que o cara viajou. A gente sabe, né? Quando a gente viaja, a gente gasta com cartão, né? A gente está viajando, a gente vai gastar. E aí, se você deixa um Pix ou um boleto para ser pago depois da viagem acontecer, o risco de inadimplência pode aumentar. Então, a gente também sugere você ter essa flexibilidade na precificação e trabalhar de forma inteligente. Vamos trabalhar um parcelamento no cartão de crédito, com taxas de antecipação para o cliente e oferecer um desconto para ele parcelar até a data da viagem. Se você é organizado e consegue antecipar o lançamento dessa viagem, você pode vender em 10 vezes no Pix, por exemplo, sem juros, ou no boleto sem juros, e passando a data da viagem, talvez oferecer um parcelamento no cartão. Então, você tem uma ferramenta, tem alguém que consiga te ajudar nessa estratégia de precificação, vai fazer a diferença para você ter sucesso. Outra também estratégia muito boa que a gente sugere e também identifica as operadoras utilizando é cobrar um sinal. O sinal de viagem é algo super recomendado para quando você não quer correr o risco e quer garantir uma saída dessa viagem. Então, utilizem, deixem as regras claras. Pessoal, é um pacote que o Japão está indo um guia junto. Para confirmar essa viagem, eu preciso de pelo menos 5 sinais pagos. Pagarmos 5 sinais, a viagem está confirmada. Agora vamos fazer o pagamento do saldo. Eu vou emitir o aéreo do guia, porque o aéreo do guia ele depende, né, desse mínimo de pessoas, e aí você consegue ter essa viagem confirmada. Então, utilizem o sinal, deixem bem claro as regras, tá, dessa viagem acontecer. Isso é até legal incentivar. Pessoal, faltam 2 pessoas para confirmar essa excursão, para informar esse grupo, para confirmar, né? Então, isso é muito bacana. Outro ponto importantíssimo é precificar, né, saber quais são todas as taxas e quais são todos os impostos que você tem que incluir na precificação dessa viagem, para depois, na hora de pagar o fornecedor, não reduzir a tua margem de lucro. Então, isso aí, o pessoal da Blimb é super especialista em dar essa orientação. Remessas internacionais, tá? Aqui é um ponto muito bacana, eu vi que o pessoal da TourHub está aqui. A TourHub é um parceiro também da Blimb, super legal. Eles representam DMCs que estão ao redor do mundo. E aí a gente recebe muito essas questões. Pessoal, será que eu compro direto desses fornecedores no exterior ou eu compro de uma operadora no Brasil? Isso é uma estratégia que você vai definir, né? Às vezes, se você tem já um conhecimento e um contato, vai numa feira, na WTM que vai acontecer agora, fez o contato com o fornecedor do Peru, quer fazer um grupo ali, por exemplo, para Machu Picchu, vale a pena você entrar em contato com esse DMC, calcular os preços, pedir um prazo para pagamento, fazer um bloqueio dos hotéis, fazer um bloqueio ali do serviço terrestre com uma data limite, cuidar dos prazos e aumentar a tua margem de lucro. Né? Você consegue ter, talvez, num grupo internacional, uma margem de 20%, 25%. Às vezes, trabalhando com uma operadora local, você vai ter uma margem menor ali de 12% a 15%, mas você tem a vantagem de pagar no Brasil. Isso vai ser da sua maturidade, né? Do teu apetite a uma receita maior, a um lucro maior. Então, entenda quais são os destinos que você está trabalhando, consulte o seu contador, entre em contato aqui com a equipe da Blimbo. Oi, Chile, o cálculo de imposto, ele é feito de acordo com o destino que você está enviando o pagamento. Então, existe o IOF, existe o imposto de renda retido na fonte, a gente consegue auxiliar de acordo com o destino, quais são os impostos obrigatórios para você incluir nesse pacote e não ser surpreendido na hora do pagamento ao fornecedor. E aí, eu trago aqui também a questão da dívida em moeda estrangeira, tá, pessoal? A partir do momento que você põe o pé em vender um pacote, pagar ele no exterior, entenda que você começa a entrar num ramo aí, né, num local onde você está exposto a variações cambiais, né?
Eu lembro e sempre gosto muito de falar, não tratem o câmbio como bets, tá? Ah, se subir, eu perdi, se baixar, eu ganhei. Várias empresas grandíssimas ficaram aí pelo meio do caminho, tá? Então, assim, da nossa parte aqui, gostaria de trazer e deixar aberto aqui dois links principais, tá? Um primeiro seria para agendar alguma consultoria, uma consultoria comigo e com a nossa equipe sobre o ciclo de pagamentos multimoeda, tá? Na Blimbo, você consegue criar os links de pagamento, que são essas páginas de venda dinâmicas, e conseguir fazer essa venda online. E com o pessoal da Dematos, você consegue ter toda a consultoria e assessoria para estruturar os teus canais de venda, a tua estratégia de precificação, a tua estratégia de operação desses produtos. A Dematos, ela é uma parceira da Blimbo, ela cuida hoje do nosso marketing, então a gente está aí com reuniões semanais, clientes novos que entram, que a gente entende que precisam de uma assessoria para conseguir divulgar, a gente encaminha para a turma da Dematos, assim como a Turhub, que está aqui também presente, ela é uma parceira para conexão com DMCs ao redor do mundo, e caso vocês tenham qualquer dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato, a gente vai abrir aqui 5 minutinhos. Gui, quer trazer alguma consideração? Everton, vou deixar aí o microfone aberto para vocês, quem tiver alguma dúvida específica. Shirley, estamos aqui, ó, Camila, os melhores, legal. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas também. Vamos lá, Gui, temos aí uns 5 minutinhos para conversar ainda. Perfeito, Rafa. Então, como não tivemos muitas dúvidas ali no chat, eu vou pegar a dúvida do Leandro ali e complementar a tua fala. Né? A gente já trabalhou esse público, né, esse 9º ano, jovens, é um público bem difícil de trabalhar por conta que a pessoa que quer viajar não é a pessoa decisora, como o Rafa comentou. E também a gente não consegue fazer um tráfego pago específico para esse público porque as plataformas digitais não nos deixam anunciar para menores de idade. Então, nós temos essas situações que fica um pouco difícil. Então, qual foi a estratégia que nós tivemos, montamos e tivemos sucesso com uma agência parceira? Nós trabalhamos, basicamente, um conteúdo instagramável, ou seja, mostrar para a pessoa, aquela pessoa que quer viajar, no caso, as pessoas do 9º ano, algo que ela quer para a sua festa de formatura. Então, digamos assim, no nosso caso aqui, a maior parte da galera, né, das turmas, queriam festa na beira da piscina, festa no barco, festa na praia, queriam fazer uma viagem de final de ano, no verão, curtindo o litoral. Então, no nosso caso, que somos aqui da região do Rio Grande do Sul, o destino foi Santa Catarina, Balneário Camboriú. Então, qual que foi a ideia? A gente pegou conteúdos na internet de locais, né, dessas regiões, criamos conteúdos altamente engajados e fazemos com que as pessoas que queriam, os formandos, desejassem estar lá naquele lugar, desejassem fazer, né, a sua formatura lá naquele lugar, curtir aquela festa, curtir aquele momento, e aí automaticamente, por a turma estar se movendo nesta direção, um compartilhando com o outro, olha isso aqui, olha aquilo ali, eles fizeram um movimento de construir a venda para as pessoas decisoras, ou seja, convencer o diretor, o professor, os pais, que de fato é aquilo que eles queriam. E aí, lógico, tem um canal, de fato, para conversar com as pessoas decisoras. E aí a gente entra no protocolo de atendimento. Então, construir esse protocolo de atendimento com as pessoas decisoras é diferente de tu construir a venda dentro da rede social. Então, basicamente, o posicionamento trouxe a venda para o público que quer viajar, e as próprias pessoas que querem viajar construíram a relação com os decisores. E aí a gente trouxe uma estratégia comercial de ligar para a escola, marcar reuniões, fazer um atendimento profissional, porque a linguagem do jovem é festa, é balada. Mas tu não vai vender festa e balada para o pai e para a mãe, tu vai vender festa e balada para o jovem. Então a gente tinha basicamente um perfil para se comunicar com o jovem e um outro perfil para se comunicar com uma empresa, de fato, que opera aquela viagem, mostrando a segurança, que tem uma ambulância que vai acompanhar o grupo, que vai ter X pessoas que vão estar junto na viagem para controlar,
que os quartos serão separados com monitores das meninas, dos meninos. Então, tudo isso aí foi construído, né, de forma para mostrar que a empresa é séria e que o jovem vai curtir, vai aproveitar. Então, a gente criou esses posicionamentos distintos dentro da divulgação. Legal. Não sei se eu consegui responder a sua dúvida, Leandro, mas essa foi uma estratégia que a gente utilizou e que teve muito êxito. Conseguimos fazer várias vendas para, né, escolas e pessoas dessa faixa etária. Boa. Tem uma dúvida do Eduardo aqui em relação à segurança jurídica de contrato para viagens internacionais sem passagem aérea inclusa. Alguma dica em especial para pacotes internacionais onde o cliente é responsável pela compra do aéreo? Então, Eduardo, eu na minha operadora aqui, eu sempre vendo pacote sem aéreo, tá? Para viagens internacionais. Eu ainda tenho uma operação de um grupo que viaja comigo já há mais de 10 anos, e eu coloco na regra do pacote, principalmente o dia 1 e o último dia, são dias sem atividades. Então, a gente recomenda que o cliente ele chegue no destino, se ele vai com 3 escalas, 4 escalas, se ele vai de ônibus, se ele não importa, ele tem que chegar no destino naquela data específica. E a partir do dia 2 é quando começam as atividades específicas. E, às vezes, eu tenho um cliente que, eu encontrei um aéreo mais barato para chegar um dia antes. Não tem problema, eu faço uma venda, às vezes, de uma diária extra para o cliente por fora, mas ele entende que o roteiro oficial começa no dia 1, né? Então, a gente coloca, às vezes, um jantar, algo de início ali no dia 1º à noite, para juntar a turma. Quando as pessoas estão chegando em horários diferentes, eu também, às vezes, deixo o transfer do aeroporto para ser organizado, assim, no pré-viagem, uma semana antes, né? Eu junto o pessoal ali, e, legal, a gente tem 5 pessoas chegando nesse horário, 10 pessoas chegando no outro, e a gente faz o fechamento do transfer separado. Então, funciona muito bem. Eu sou um cara que, na pandemia, peguei um pouco de adversidades contra companhias aéreas, eu perdi muito tempo de vida, acho que todo mundo aqui deve ter passado por isso, remarcando passagem aérea, pendurado em 0800 de companhia aérea, e a gente não é mais tão bem remunerado como operador e agente de viagem na venda de passagem, né? E é uma baita de uma responsabilidade, né? Então, às vezes, abrir mão de ganhar ali 200, 300 reais de RAV na venda de passagem aérea e deixar na mão do cliente, comprar com milhas, é uma estratégia tua, tá? Agora, se você quer ter a rentabilidade de passagem aérea, eu venderia separado. Eu vendo meu terrestre e dou um atendimento aí personalizado para a venda da passagem. Isso se eu não quero incluir o bloqueio do aéreo, tá? Então, é assim que eu gosto de trabalhar. Temos aqui o Ariel. Ariel, obrigado aí por deixar a mensagem. Ariel, cara, é um ônibus atrás do outro, ele que eu comentei que vende os turismos, as viagens em grupo. A minha dúvida é assim, por exemplo, o cliente comprou a passagem aérea e a companhia aérea pode cancelar o voo, atrasar por 1 ou 2 dias a chegada, e aí o cliente acaba perdendo parte do terrestre que ele comprou com a agência, né? Sim. E ele acabar, né, criando aquele problema assim, eu não usei parte tal do pacote, talvez vocês que já tenham mais experiência saibam, assim, algumas questões mais jurídicas, dizer assim, não, tá aqui no Legal. Contrato, né? Edu, assim, contrato de viagem para todos, né? Eu acho que isso é essencial. Então, a gente tem um contrato com essas regras bem definidas, né? Nos links da Blimbo, você consegue ter um contrato personalizado, onde ele vai, depois que ele comprar, já poder assinar. E as regras estão ali. A responsabilidade, quem que tem que pagar por um eventual prejuízo por um atraso, ainda mais se ele não comprou esse aéreo com você, é a própria companhia aérea. Então, ele pode depois acionar, por exemplo, um advogado para tentar recuperar, né, os recursos dos bens que ele não utilizou na viagem. Mas você, como operador, não é responsável pelo não uso de algo que foi contratado por uma entrega de um terceiro, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto de não ser responsável pelo aéreo por conta desse tipo de situação, né? Imagina se a gente tem um atraso ali de um grupo inteiro, 15 pessoas, né? Ou uma questão de um aeroporto fechado por um evento climático, é algo muito que faz parte do jogo, né? Faz parte do turismo. Então, contrato de viagem, tá? Se a regra do contrato
de viagem está muito claro ali de quem são as responsabilidades. Se o cliente engrossar ali com você, e não for um cliente que vale a pena, porque às vezes é um cliente que vale a pena você reembolsar uma noite ali para não perder o cara, tudo bem, legal. Agora, se é uma pessoa que você sabe que tem uma má-fé, ela tem todo o direito de acionar na justiça contra a companhia aérea para recuperar talvez ali 1 ou 2 noites que ela não teve o problema. A Blimbo, tá, Shirley? A Blimbo ela é uma empresa conectada, tá, a adquirentes de cartão. A gente fornece links de pagamento do boleto, cartão e Pix. Então, você consegue vender através dos nossos links nesses 3 formatos. E a gente também faz os pagamentos para fornecedores no exterior. Então, você consegue tanto como receber, quanto pagar os fornecedores lá fora. Pessoal, vamos respeitar aqui o horário, deve estar todo mundo aí cheio de trabalho para fazer, reuniões para fazer. A gente está super à disposição, Guilherme, equipe de Matos aí, muito, muito obrigado, Fernando, Débora, Vanessa, Jonathan, pessoal da TourHub, todos os clientes da Blimbo que estão online. É muito, muito legal ver todo mundo aqui online com a gente. Um ótimo ano para todo mundo.